Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. 17 horas e 56 minutos, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que nos traz hoje o deputado Luiz Carlos Reins, a quem já liguei, já no ar registrei isso, deu um grande lance ao estabelecer uma coligação com o PSL, com o DEM e com o PROS. Mas muito principalmente pelo PSL, que tem nada mais, nada menos que o líder das pesquisas para presidente da República, que é Jair Bolsonaro. Estou trazendo agora ao senhor os parabéns aqui pessoalmente. Lance de craque. Vou levar muito pau aqui pelo que eu estou dizendo. Não estou dizendo que concorde com o Bolsonaro, nada, já esteve aqui o Bolsonaro no programa outras vezes com a gente, mas eu acho fundamental até porque aqui eu estou vendo uma mesa de arenistas aqui, eu brinco, né? Tem Arena 1, tem 2, tem... Ontem o Pedro Cima disse que teve até Arena 3. A Arena 3 eu não sabia, não conhecia a Arena 3, mas 1 e 2 sim. Eu acho que até fui da Arena 1, mas tudo bem. Parabéns, deputado. Ok. Paulo César, o Cassiano, nosso pré-candidato ao governo do Estado. Pré-candidato. O vereador Ricardo também. Já pode anunciar todos. Okay. Ricardo Gomes. Pacheco, nosso delegado da Polícia Federal e o nosso ex-prefeito de Itapera, nosso coordenador da campanha. Ele falava do Esperoto, que ficou quase 20 anos na Farsul. Ele foi 18 anos prefeito lá em Itapera, terra de Neimânica. 18 anos, falava do Esperoto. Pois é. Puxa vida, já era um ditador lá em Itapera. Grande Irineu. Mas acho que deu certo. Eu gosto de Irineu, tenho admiração por ele. A gente brinca com quem a gente gosta. É verdade. Deu certo a coligação que a gente estabeleceu com o Democrata. O deputado Nix Lourenço já há algum tempo vinha trabalhando nesse assunto. O Vambert do PROS, vereador, colega do Cassiano e do Ricardo, né? E também do PSL. Fechamos a coligação. Eles têm uma coligação na proporcional e ficaram na majoritária conosco. Então, já é um palanque que o Bolsonaro terá, que será o nosso palanque aqui no Rio Grande do Sul. E importante para nós, né? Pelas posições que ele tem hoje. E agora buscamos ainda outras coligações com outros partidos. Ficaram me devendo a do PPS, né? Pois é, não deu certo. Ana Ortiz, né? Pois é. Deixar a Ana Ortiz e ir lá para o Eduardo Leite. Pois é, tentamos ali também. O Celso, o Kevin, a turma tem trabalhado essas coligações. Mas o que deu na cabeça da Anne? Eu não sei, aí é questão que ela que pode responder, né? Não, ela já respondeu aqui. Estamos buscando o PR, estamos buscando o PRB. Teve um partido aí de importante político gaúcho que disse para ela: não vou te botar na coligação com o meu partido, no fim tu te elege, eu não elejo nenhum meu. Mas aí é uma mentalidade que eu vou te contar, nem vou dizer quem é. Ele sabe porque eu falei com ele. Ok, mas nós estamos buscando também o Flávio Rocha, o PRB do Flávio Rocha, que pode vir conosco, e também o próprio Álvaro Dias, né? Nós buscamos ainda a coligação com eles, o Cajar tem trabalhado esse assunto, nós estamos trabalhando outras coligações, para que o eleitor do nosso partido e do nosso lado possa ter essas opções, né? Bolsonaro foi o primeiro que nós fechamos e vamos continuar esse trabalho para apresentar uma proposta coerente para o Rio Grande do Sul. Perfeito. Não precisa botar farda, não, né? Não precisa. Tivemos até o presidente da República que usou farda, né? O Collor de Mello foi um cara que gostava de uma farda. O nosso Nelson Jobim também. Foi lá para uma sobrevivência na selva, botou uma farda. Apesar das críticas de uma minoria, hoje o pessoal tem saudade dos militares. Pacheco? O pessoal hoje tem saudade dos governos militares por tudo que deixaram pelo nosso país. Entendeu? Então, ok, nós estamos numa linha diferente que a gente possa apresentar propostas coerentes para o Rio Grande do Sul. Irineu Orti, nosso longevo prefeito de Itapera, terra de Neimânica. Neimânica taperense. Na verdade, hoje eu não estou prefeito, né? Sim. Eu fui por 18 anos, 4 mandatos, um de 6 anos, outro de 3 de 4. Né? Fizemos uma administração com gestão, né? Mudamos a cidade, transformamos. A cidade hoje está bem diferente do que era antigamente, especialmente nesses últimos 8 anos. Né? E, lógico, quem é taperense, assim como quem é de qualquer outra cidade, se orgulha em poder ter sido o administrador dela por
por tanto tempo. Eu agradeço isso à comunidade e a toda a equipe que trabalhou comigo e a própria comunidade. Sabe que eu outro dia fui almoçar lá em Gramado, a convite do Guilherme Paulos, do grupo GJP, que tem, entre tantos hotéis, tem lá o San Andreas, tem o Serrano, que é dele, e sentei com o Pedro Bala, o nosso Pedro Bertolucci. Ele disse que o prefeito tem que ter 4 pilares para administrar, para começar a convergir com o povo. É o pincel, a tinta, a vassoura e o asfalto. Prefeito que não tiver isso, já corroeu toda a sua administração. Então tá feio Porto Alegre. Como é que é, Garcia? Tá feio Porto Alegre. Então, Por quê? falou asfalto, vassoura, aqui não... Pincel, tinta. Não tem foice para cortar. Tu achas que o prefeito que tu apoias, que teu partido apoia, não tem isso? Nosso partido apoiou, é verdade. Mas não tem isso. Ah, por enquanto não. É o que nós estamos tentando ajudar Esperar para mais ele. uns 2 anos. Mas é verdade isso que você fala. E eu peguei assim, isso para mim se tornou um dogma Não, aqui. o Pedro foi 4 vezes prefeito também, meu amigo. Não, Mas- Gramado é antes e depois dele. Eu Vamos sei, deixar eu bem sei claro disso. isso. Nós tivemos há poucos dias. Só para dizer que o Pedro Bertolucci, uma cabeça brilhante na área do turismo, está nos ajudando. Quer dizer, o que ele transformou, ele e outros, claro, mas principalmente ele, transformou Gramado. Gramado hoje é uma referência em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Então, Pedro Bertolucci tem uma história e nosso programa de turismo, Pedro está capitaneando. Extremamente importante pelo conhecimento que ele tem, né? Perfeito. Eu Mas, fiquei hoje Paulo, mais... deixa eu só te colocar, Pois tu não. falou dos 3 itens, né? 4. 4. Pincel, Tinta, pois é. a vassoura e asfalto. Eu arrumei, reformei todos os prédios públicos e todos eles são pintados do mesmo padrão. Então, qualquer lugar que tu vai no município, o que é público, a coloração é a mesma. Então, aí já vai tinta e já vai pincel. Qual é o outro? Asfalto e vassoura. Asfaltamos quase toda a cidade. As principais ruas estão todas asfaltadas. E vassoura, a cidade, nós procuramos manter sempre extremamente limpa. Então, eu tinha os Tem 4 razão, pilares. Pedro Bertolucci. Tem razão, Pedro. Ricardo Gomes, hoje eu fiquei mais tranquilo. Eu sempre achei que tivesse sido eleito pelo MBL. Não foi eleito pelo MBL. Porra, graças PP, a nosso Deus, partido. que bom saber disso. Foi eleito pela eleitora, primeiro. Não. Mas Com pelo apoio do MBL. Eu tive uma relação com o MBL durante as manifestações do impeachment, né? Acompanhei, participei de todas muito ativamente, estava sempre em cima do carro de som lá, do caminhão, a gente fez muitas reuniões. Conheço muita gente do MBL, tenho amigos que participam do MBL. Ativamente nunca participei do movimento em si e não tive o apoio expresso do MBL na minha campanha para vereador. Como eu disse, tenho amigos lá, como tenho também em outros movimentos, mas acho que eles fazem um papel, mas não fui diretamente apoiado pelo MBL na campanha. E aqui nós temos um cidadão, que não é político, delegado da Polícia Federal, mas foi muitos anos assessor de um cachoeirense ilustre, né? Lá do Principado de Cachoeira, General Fontoura. Foi para Portugal com o General Fontoura, que foi... Carlos Alberto da Fontoura. Carlos Alberto da Fontoura. Foi para Londres com o General Fontoura. Então, acho que tu adquiriu alguma coisa boa dessa cultura cachoeirense. Logicamente. O General Fontoura era uma pessoa muito querida, assim, né? Uma pessoa muito patriota, como todos os militares são. Não são mais do que os outros, mas pensam mais no Brasil do que certas pessoas. E tu acha que os militares lá na Venezuela são patriotas? Olha, pelo que eu sei, tem mais ou menos 60 mil cubanos lá fazendo serviço de militares e de polícia na Venezuela. Que são cubanos que estão lá. Isso é fake news, aí não dá. Não é fake news. Não. Paulo Sérgio. Não, isso aí ninguém vai acreditar. Ontem disseram que as urnas eletrônicas aqui, o telespectador mandou dizer que as urnas eletrônicas é tecnologia venezuelana e fabricadas na Venezuela. Isso é fake, isso não é verdade. Por que a Inglaterra não usa? As pessoas Por que a França não usa? Por que os Estados Unidos não usam? Os Estados Unidos tu conhece a cédula, tu vai muitas vezes, tu conhece a cédula nos Estados Unidos. Não tem como fazer nos Estados Unidos. Quando o Brasil tem um desenvolvimento tecnológico que está à frente dos outros, as pessoas são contra. Aí não é possível. Claro. Então vamos ficar nessa vanguarda do atraso. O espectador vai saber, é para imposto de renda. Vamos ficar na vanguarda do atraso. Tenta botar qualquer coisinha a mais no imposto de renda, nós, classe média, para ver se o imposto de renda não te pega. Eles têm cruzamentos aí. Mas eu não estou dizendo que o imposto de renda está. O imposto de renda está certo também. As urnas eletrônicas são corretas. Ontem o senador Pedro Simon contou aqui como eram as eleições no tempo
do voto, que eu cobri eleições desde 82, então vivia aqui e sei como era contado. Trabalhamos junto na época. Aí ele chegou a dizer que pegava os votos para governador, e as pilhas de voto, e pegava e botava em cima da pilha. Aqui tem 1000 votos. Em cima era o voto do candidato que não era daqueles 1000 votos, era o outro. Aí depois contava a pilha de votos. Aí ele veio me dizer que isso está certo, que está errado a tecnologia. Eu trabalhei em eleições. Não, agora vamos ver o Cassiar. Passava dia e noite contando aqueles votinhos eu lá. Eu trabalhei e não era vamos assim, lá, não. Vamos lá, Cassiar. Eu fiquei na Sojipa, no Clube do bom, Comércio, não era assim. Juntamente com o desembargador-chefe. Então, senador Pedro Tribunal. Simon, ele deve ter muito mais idade que o senhor, muito mais experiência política que o senhor. Por isso que ele sabe mais que o senhor, senador Pedro Simon. Que jogou a toalha quando ele tinha 3.000 votos a mesma, não vai me falar mal do senador aqui. Cassiar Carlos. Tudo bom, Paulo Sérgio? É um prazer estar aqui com o meu colega Ricardo Ineu, que vai comandar essa campanha. Já estão vendo seu trabalho lá dentro do partido. O Luiz Carlos, aqui uma curiosidade que eu quero deixar claro aqui para o telespectador, Paulo Sérgio, e o Pacheco, um abraço. Obrigado. Eu deputado estadual, e o Luiz Carlos, deputado federal. O Luiz Carlos eu conheço desde 1970, mais ou menos, quando ele foi para São Borja. Eu trabalhava na cooperativa, o Luiz Carlos era fiscal do Banco do Brasil. Depois eu acabei sendo o candidato a estadual de São Borja, sempre mais votado para estadual, e o Luiz Carlos, por partido diferente, o deputado federal mais votado. Eu pelo PTB e o Luiz Carlos pelo PP. Tá? Então nós éramos adversários apenas políticos, sempre nos damos bem. Ele sempre foi fiel aos partidos dele, em todos são. Né? Exatamente, mas às vezes a gente não pode ser fiel de partidos que não fazem aquilo que a lei eleitoral e o regime eleitoral diz que tem que fazer. Aí a gente tem que sair. Tá? Eu saí como presidente do partido, isso tem que ter coragem. Deixando mais de 200 mil em caixa e automaticamente, se um dia o meu partido falhar, Paulo Sérgio, não tenha a plena consciência de que não escolherei outro partido. Mas tu sempre teve uma cara de progressista. Tu sempre teve, eu sempre te disse. Eu acho que tu era um estranho no ninho no PTB. Eu quero aqui te dar um dado muito importante, e o Ricardo é testemunha disso. Eu e o Ricardo somos diferentes, embora do mesmo partido. Mas isso não nos divide, ao contrário, só nos aproxima. Claro. Há respeito, há reciprocidade. Há debate, diálogo. diálogo. Então, exato, diálogo. Então nós temos que ter, um dia que a gente perder, Luiz Carlos, a consciência e os princípios, César, nós não temos por que estar na política em nenhuma atividade. Tu mesmo aqui, hoje tu tá meio de verdinho, né? Aí eu vou dizer que tu é dos militares, então eu sei que só tu gosta. Falta uma gemada aqui. Pode dizer. Se botar uma gemada aqui... Pode dizer. Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte. Descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br, Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. O vereador Ricardo Gomes já ficou pensando que era Porto Alegre. Não era. Como é que estão as andanças aí pelo nosso Rio Grande de Deus? Tem dado tempo, porque Brasília, Rio Grande do Sul, pré-campanha, né? Como é que o senhor tem resolvido a situação? 2 dias em Brasília e os 5 dias aqui no Rio Grande, peregrinando o Rio Grande. E como é que está a aceitação da ideia de Luiz Carlos Reins, governador do estado? Está bem, porque o que a gente viu, a base partidária, 93% queriam candidatura própria. Depois fomos para uma pré-convenção, 83% dos convencionais, 1.399 convencionais votaram, 83% sacramentaram o meu nome. Então hoje o partido está unido, trabalhando em cima disso. Então tem a unidade partidária, Paulo Sérgio, e também tem a classe produtora, que afinal eu tenho uma ligação de mais de 40 anos com os produtores rurais. E aí não é partido, aí é um segmento que a gente tem uma ligação forte com eles, que também tem investido... É aquela história do quem conhece vota, né? Ou quem conhece não vota. Vê que o Aécio ganhou em todo o Brasil, onde teve gente aqui importante que disse que votou no Aécio, mas o Aécio foi eleito governador de Minas, foi eleito senador de Minas, era o menino do Rio, perdeu no Rio, e perdeu em Belo Horizonte, e perdeu em Minas Gerais. Né? Agora, o senhor sempre ganhou nos caminhos do setor agropecuário do Rio Grande do Sul. Em todas as regiões onde nós temos uma agropecuária forte, o Luiz Carlos Reins foi o mais votado. Sim, então a gente tem o que tu falaste bem. Quem conhece vota. Então o voto é da confiança, né? Que a gente repete 5 eleições e não é fácil se manter em 5 eleições, como eu mantive. Agora, o senhor já somou quantos votos fez nessas 5?
Tem esse somatório? Tem, posso. Quanto, posso quanto deu? 360 mais 140 dá 400, 500, uns 700 e poucos mil Não, votos. dá mais de 1 milhão. Quantas eleições são? Não, 5 eleições. Sim, dá mais de 1 milhão de votos. Não dá. Não dá? Não, quase 800 mil votos eu fiz ao longo. Que é voto, hein? E voto repetido. E pessoas assim que a gente se emociona, inclusive, de ver pessoas que votam pelo trabalho da gente. Não é partido, né? O que a gente manteve ao longo dessas eleições e agora nessa nova empreitada rumo ao Palácio Piratini como pré-candidato. Meu caro amigo de tantos anos e de tantas jornadas, Wort, o senhor está na condução da candidatura, nem se pode falar em candidatura porque ela não existe ainda, né? Só depois da convenção final que isso vai se definir. Quando é a convenção do... Dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto. Aí, a partir dali, sim, aí ganha a denominação de candidato, né? Por enquanto, pré-candidato. Como é que é coordenar, né, uma eleição estadual? Que o senhor não coordenou nenhuma outra campanha antes. Não, eu coordenei as minhas, né? Sim, não, claro. Eu fui uma vez candidato a deputado federal, Sim. no mesmo ano que o Luiz Carlos se elegeu, e cheguei à primeira suplência, depois concorri também estadual em 2002. Então eu coordenei as minhas. E quando eu recebi o convite do Luiz Carlos, e ele o fez pela amizade de longa data que nós temos, no primeiro mandato dele como prefeito, já era meu segundo mandato de prefeito. E naquela ocasião eu tinha um irmão, já é falecido hoje, o Antônio Hort, que foi prefeito de Sertão. Então nós tínhamos uma ligação, 2 irmãos que éramos prefeitos e tal. Então quando o Luiz Carlos me convidou, eu digo, olha, não posso deixar de atender esse pleito, e deixei os meus negócios mais a cargo do meu filho, né? E é uma experiência nova. Nós temos equipe, né? Nós temos o Kevin, com a equipe da Grampala aqui, que coordena com auxílio de várias pessoas, inclusive no plano de governo, inclusive nossos 2 vereadores que estão aqui fazem parte desse grupo, assim como várias outras pessoas. E pessoal que também conhece e já participou de eleições majoritárias. Mas como nós temos um grupo coeso, um grupo bom, interessante, eu acho que é o somatório desse grupo todo que vai nos fazer chegar onde nós queremos chegar, né? Então, acho que isso é importante, é um aprendizado para mim, né? Mas também se conhece... Se fala muito no marqueteiro político, né? Que a gente pensa que é coisa nova, não? Eu até recomendo quem não leu o livro ou não está aí no Netflix, que é o Get Me, o nome do autor é Rose... não me lembro, mas Get Me, o nome do livro. Foi o cara que fez o marketing do Nixon e foi um dos principais, não foi o cara que cuidou da Rússia. Da Rússia é outro, está sendo agora processado nos Estados Unidos, mas fez o marketing do Trump, né? Eu acho que vale a pena. Quem faz marketing político tem que ler ou assistir esse filme. O Roger eu já vou me lembrar o nome completo. Mas nós temos na equipe, logicamente, o marqueteiro. Quem é que está cuidando do marketing? Zeca Honorato. O Zeca Honorato, grande nome, grande publicitário gaúcho. Ele está na coordenação, depois tem e foi presidente da ARP agora recentemente. Tem a empresa de publicidade, então são vários grupos, né, que atuam. Sim. E a gente fica colaborando, participando bastante das viagens. Eu conheço muita gente no interior em função das minhas campanhas, em função da minha vinculação. Antigamente com cooperativa, eu fui diretor de cooperativa há 15 anos. Fui fundador e presidente do sindicato rural, tive ligação com o pessoal do campo. E 18 anos como prefeito, então tu conhece gente de toda a área, e em todo o estado. Então eu tenho acompanhado o Luiz Carlos nessas andanças aqui, aí no estado, colaborando e dizendo quem ele é em muitos lugares, especialmente onde ele não é tão, não tem sido tão Sabe votado. que os caras falam tanto em tempo de televisão, o marketing político mais bem feito, e que eu acho que mereceria qualquer prêmio, foi feito por um cidadão que tinha 2 segundos na televisão e no rádio. Enéas, meu nome é Enéas. Em 2 segundos ele vendeu a sua imagem, ganhou do Brizola na eleição presidencial e foi o deputado federal mais votado de São Paulo, que não era o seu estado era o Rio de Janeiro. Vê o efeito disso. Nós lembramos até hoje. Nós lembramos até hoje. Até É um hoje. homem muito inteligente também, né? Não é só Médico. É um homem inteligentíssimo. Médico, mas a mensagem dele, o Pacheco, era essa. Sim, a inicial, né? Depois ele dando uma Olha aí, entrevista os completa. caras me tocando flauta. Paulo Sérgio, olha o teu amigo, acima ilustrado,
o Marum, né? Ele bota aqui a frase do Marum: segurança pública é uma questão que tem se tornado mais grave, até porque no Brasil, nos últimos anos, nós fizemos opção pelo combate à corrupção no lugar do combate a bandido. Esta é uma realidade. Eu nem vou dizer o que ele diz do Marum aqui. Aliás, os pais do Marum os assistem sempre, são de Porto Alegre. Quem mandou aqui foi o Carlos Chagas. Ricardo. Tem que combater os dois, né? Sim. Agora, se a gente abandonar o combate à corrupção, aí não sobra dinheiro para fazer combate à violência, né? Aliás, se falava dos governos militares, a grande pergunta é como é que depois da democracia, por que depois da democratização não se conseguiu produzir desenvolvimento nesse país com estabilidade, com infraestrutura, com uma coisa incrível. Eu tive agora, ontem e hoje, estive no interior, infraestrutura do Rio Grande do Sul se deteriorando, aqueles postos de pedágio da EGR, metade das cancelas não funciona, uma vergonha a infraestrutura do Rio Grande do Sul. E tenho muito medo que a gente não saia dessa... Os pedágios da EGR não funcionam? Não, parei na volta, estava voltando de Vacaria por Antônio Prado, de um posto lá com 3 cancelas, só uma funcionando. Eu não sei o que houve, se é problema técnico, que não é, mas quantos carros tinham na estrada? Tinha carro para 3? Não, tinha, fez fila. Então, é o símbolo da quebradeira geral, né? E o que mais me preocupa é que nós passemos mais 4 anos olhando só para o caixa do governo, sem olhar para o desenvolvimento econômico do Estado. Está paralisado. Há 14 anos o Rio Grande do Sul cresce menos do que a média do Nordeste. Não é do que o melhor estado do Nordeste. O Rio Grande do Sul cresce menos que a média do Nordeste. Isso é uma constatação. E o diagnóstico, né? Estamos sendo ultrapassados com a carga tributária. Mas qual é o diagnóstico? Por que chegamos nesse ponto? Carga tributária. Não se consegue licença ambiental para fazer nada. Não se consegue PPCI, licença dos bombeiros, para fazer nada. Infraestrutura, nosso custo de logística aqui é um dos maiores do Brasil. Tem que consertar o ambiente público para poder fazer negócio. Senão as empresas continuam indo embora. Bom, nós estamos falando aí, deputado Luiz Carlos Reis, tivemos 4 anos do PP, progressistas hoje, no poder. Depois tivemos 16 anos de PMDB, 4 anos de PSDB e 8 anos de PT. PDT mais 4 PDT. E PDT mais 4, com o Colares. Então veja que tem uma multiplicidade de partidos que passaram para o governo. Por que ninguém conseguiu resolver essas questões? Porque, pelo que me consta, o Jair Soares encontrou o Estado bem e passou bem, pelo que me consta. Agora, o que aconteceu nesses anos todos para essa derrota que o Rio Grande vem sofrendo, uma atrás da outra, em todos os campos? O endividamento é um problema que nós temos que enfrentar e vamos enfrentar o endividamento. A situação que o Estado está hoje, a própria negociação com a União, um endividamento de mais de 70 bilhões. Hoje. Que não fosse Sartori contra eu. Isso aí vem, bem da verdade. Isso aí vem vindo ao longo dos anos. E esse é um enfrentamento que nós vamos ter que fazer. A questão do funcionalismo hoje, a questão dos ativos, 150 mil ativos, 210 mil inativos, pensionistas, enfim. Isso é um problema que o Estado carrega, tem que resolver isso aqui. Pega o juro que nós pagamos o ano passado, 19,3 bilhões de juro e 10 bilhões de déficit da Previdência. 29 para um orçamento de 63, Cassiano. Não tem jeito isso aqui. Bom, esse é o enfrentamento que nós vamos ter que fazer. Mas com isso o senhor precisa ter maioria na Assembleia. Ok, precisa maioria na Assembleia, mas tem que resolver. A questão do endividamento começa por Brasília. E o que nós estamos propondo nesse momento, ninguém fez ainda. Para vocês terem uma noção do endividamento, o São Paulo deve 4 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. E tem mais deputados que nós temos no Rio Grande do Sul. Se você pegar Minas Gerais, deve 3 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. E tem mais deputados federais que o Rio Grande do Sul. Se você pegar Rio de Janeiro, deve 3 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Então, estou falando em 4 estados, devedores, os maiores devedores do Brasil, né? E tem outros estados, tantos menores. Imagina eu pegar a força de 300 deputados federais, 40 senadores, 15 governadores, pega as assembleias legislativas. Será que eu não negocio diferente esse assunto? Claro que vou negociar. Agora, se o governador for sozinho a Brasília, pegar 2 ou 3 partidários e vão falar com o ministro da Fazenda, vão falar com seguramente ele não vai negociar dessa forma. Então, aqui... Não, e não pode ir mendigando, não pode. Então, tem que ir em posição do Estado do tamanho do nosso. Aqui... O Rio de Janeiro, todo mundo fala, é o pior estado, é o que mais fácil vai resolver sua situação.
Porque tem o royalties do petróleo, isso vai ajudar sobremaneira. E o Rio Grande do Sul, que teria o seu royalties através da Lei Candir, né, não conseguiu nunca. Aliás, o parlamento foi culpado porque nunca se regulamentou a Lei Candir. E quem é que está levando esse tufo o tempo todo? É o Rio Grande do Sul. Não, todos os estados. Agora, mais é o Rio Grande do Sul. Agora, os estados exportadores. Agora nós fizemos lá uma proposta. Os estados recebem da Lei Candir 3 bilhões e 900. Numa comissão especial que eu faço parte, nós já negociamos, já votamos na comissão 39 bilhões. Ok? É uma guerra com o governo. Mas a pressão que nós vamos fazer, os estados têm que fazer. Seguramente não vai ficar 39, mas também não vai ficar 3.900. Vamos chegar no meio. 16, 17, 19, sei lá. Esse foi um crime que foi feito. E nós aplaudimos a Lei Candir. Então, todo mundo achou espetacular. Eu me lembro que no Rio Grande do Sul os deputados festejaram. E depois, na regulamentação... Nossa. Esse é outro assunto. Uma vez na Assembleia que houve o Pacto pelo Rio Grande, que não saiu do papel. O Rio Grande fez uma grande mobilização. O caso do Paulo César falou do marketing. O marketing tem que ter cuidado. As campanhas políticas, o marketing é uma ficção. Então, o marqueteiro sai mais valorizado que o candidato. Isso tem acontecido. Aqui é negociação. O marqueteiro fica consagrado. Então, aqui é negociação. Tem que ter cuidado. E depois, desenvolvimento. Como é que eu vou arranjar dinheiro sem desenvolvimento? Nós temos um porto aqui no Rio Grande do Sul. Um porto, Rio Grande. Ótimo. Tem que privatizar. Santa Catarina tem Santa Catarina, 3, 4 portos. Santa Catarina, um pedacinho assim. 400 quilômetros de diferença. E aí? Nós temos 600. E aqui? Existe possibilidade. Nós temos 3 Mas tu não acha que a Assembleia deixa de fazer o plebiscito, que já é uma imbecilidade ter aprovado? Não. Mas isso aqui nós vamos trabalhar porque o porto é federal. O Cassiá votou a favor do plebiscito. Sim. Concessionário para o Estado. Existe. De exigência de plebiscito? Existe aqui. Algumas coisas. Aqui é um ponto. Nós vamos acertar essa parte. Inclusive, o governador Sartori votou a favor da exigência do plebiscito. Plebiscito é bom. E pagou por não isso. Nesse horário. Você lembra lá? Misturado com a eleição, aí não dá, né? Vamos falar em hidrovia. Tu é de Cachoeira. A hidrovia está lá, o Porto de Cachoeira, o Porto de Rio Pardo, fazer... Nós temos um intermodal lá em Cachoeira, que não é utilizado para nada. Então, vamos utilizar isso aqui. As ferrovias, 1.200 quilômetros de ferrovia, de hidrovia no Rio Grande do Sul hoje. 700 são subutilizadas, e 500 não usam para nada. Então, aqui está um outro ponto. Nós temos 3.200 quilômetros de ferrovia no Rio Grande do Sul, 1.300 a concessionária abandonou. A concessionária tem que seguir o que tem que seguir, não é eles que vão escolher. Se não tem pressão... Privatização mal feita. Claro, mas é o seguinte, o Estado tem, é uma concessão federal, mas o governador do Estado tem que ter interesse nessa questão. Aqui nós vamos seguramente fazer funcionar isso aqui. São 1.300 parados. Eles abandonaram e não estão usando. É o meio de transporte, primeiro, mais barato, hidrovia. Segundo, ferrovia. Terceiro, os caminhões. Ok? Nós vamos abandonar os caminhões também. Agora, aqui tem recurso, o Estado, empresários com dinheiro, o Brasil com dinheiro e federal com dinheiro aqui também. Então tem recurso para fazer infraestrutura que o Estado precisa. Aí nós vamos começar a gerar desenvolvimento. E fundamental, concordo 100%, fundamental também é derrubar de novo esse patamar do ICMS que nós ficamos empurrando para cima. Eu tive Campestre da Serra agora essa semana, o dono do posto de gasolina diz assim, o sujeito para no meu posto, põe R$30 e atravessa para Lages, cruza a divisa para encher o tanque em Lages. Porque lá o ICMS sobre combustível é 22%, aqui é 30%. Então, também precisamos cortar gasto suficiente para poder trazer o ICMS de volta para o patamar. Nós perdemos a indústria cerâmica aqui do Rio Grande do Sul, fomos para Santa Catarina em busca de melhores impostos. Nós perdemos aqui a indústria calçadista. Olha o que era a FENAC, a potência, uma feira esplendorosa que sucumbiu aqui. E aí fomos perdendo tudo, perdendo tudo. Qual é a empresa ali que está? Agora a prefeitura e o governo perderam 1.700 emplacamentos do Gabardo, que saiu daqui porque ele não consegue sair da garagem dele. Aí está gerando o IPVA onde? Lá em Goiás, onde ele vai emplacar os carros. Ele está emplacando os caminhões, 1.700 caminhões. Enquanto a economia não se recuperar, o caixa do governo não se recupera. Não, mas aí é razão. Nem sempre o aumento da alíquota do imposto faz com que aumente a arrecadação. Claro que aí está um exemplo. É mais vantagem sair para outro estado, que a taxa é mais baixa, existe mais investimento, uma coisa que mais o avanço. Nosso governador terá que enfrentar, entre tantas coisas, é a isenção, o incentivo demais. Nós estamos dando incentivo demais. Nós estamos dando
benefícios demais, o Estado dá benefício demais e às vezes não devolve à sociedade. O que é devolver à sociedade? Devolver com geração de emprego, renda, para crescer a receita do Estado. Se deu e se dá. Sim, mas não muito adianta tempo. dizer isso, Cassiano. Deu aonde? Quem deu para quem? E por quê? É só o governo do Estado. Eu já disse aqui várias vezes, provei para ti, tu tem até a relação. Não tenho. Do Badesul, que 800 milhões, e onde que foram? Qual é a contrapartida? Qual é a garantia? A iniciativa privada, ela vai investir mais ou vai deixar seus empreendimentos aqui ou vão voltar alguns de fora, desde que nosso emaranhado de legislação do ICM seja simplificada, de repente até reduzir algumas taxas em alguns setores. Com isso nós vamos gerar empregos, vamos trazer gente de volta e vai aumentar a receita do Estado pelo aumento da atividade produtiva. Esse é o caminho. Já estamos trabalhando nessa direção. Já tem tributaristas estudando o que o Irineu falou. Fizemos reuniões com eles, conversamos com a Fiergs, com a FEComércio, com a Federação, com a Federação de CDLs, com a Farsul. As entidades já estão trabalhando o que fazer nesse sentido, para mostrar o verdadeiro cipoal que é o Ricardo, a legislação tributária do Rio Grande do Sul, quando eu comparo com Santa Catarina, quando eu comparo com o Paraná, quando eu comparo com outro estado que está desenvolvendo. Até os nordestinos. Tinha uma frase do Reagan que parece que foi aplicada aqui, que era o seguinte: a política econômica foi a seguinte: se alguma coisa se mexer, cobre impostos. Se continuar se mexendo, regulamente. Se parar, subsidie. Aí parou a economia do Estado, virou esse mundaréu de subsídio, por exemplo, porque nós soterramos a economia. Paulo Sérgio, agora para no final conseguir do mexer ano, alguma coisa. É isso que o Cassiano Mas o falou. Reagan concordava com isso, não? Ele era contra. Eu também contra, sou. não. Ele falava bom. criticando. Não, porque o Reagan não, só para deixar claro, o Reagan era... Eu tenho uma frase do Reagan na porta do meu gabinete e um busto dele na minha mesa. Então, esse aumento. Eu estive agora lá na GM, lá em Detroit, onde ele inaugurou a fábrica da GM em Detroit, e tem uma homenagem belíssima para ele lá, né? E realmente, eu até mandei para alguns americanos, e eles, essa história de bater continência, 2 me mandaram uma continência para o Ronald Reagan. Ele deu exemplo, desculpa, Gazeta, numa greve dos controladores aéreos, que nós tivemos aqui também, os controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos pararam, fizeram uma greve, acho que eram uns 1.500, não me lembro. Ele botou militares. 5.000 controladores de tráfego aéreo. Deixou-lhes. Ele chamou a coletiva na televisão e disse o seguinte: tem 24 horas para se apresentar para trabalhar, senão estão abrindo mão do seu cargo. Eles não foram trabalhar. Convocou os militares, num decreto demitiu 5.000 e colocou os militares para administrar os aeroportos. O Sérgio aumentou o imposto macho do Estado isso. 25% para 30%. Melhorou o Estado? Continua na mesma, não Mas adianta. aumentou em quê? Em que produtos? Aumentou o imposto do ICMS do Estado. Não, mas em que produtos? De 25 para 26. O ICMS, todo mercadoria do Aumenta Estado. telefone, Não, gasolina, tudo. Não, quem paga ICMS. Eu não vou dizer aqui porque são milhares de categorias. Né? Aumentou do Sérgio. básico 17 para 18. Né? Eu tenho uma Vai sugestão. encerrar agora. Da gasolina, Bom, aí é do combustível e energia. Combustível e energia. Comunicações. Bebida. Vamos ver o exemplo do Paraguai, vamos fugir do Brasil. É isso que eu ia falar. Eu Vamos tenho olhar o uma exemplo do sugestão. Paraguai. É a sugestão que eu ia dar. O senhor está tirando o que eu ia falar. Eu quero dar sugestão. Mas só depois, então. Fica Mas eu garantido a quero falar para você. Tu sempre fala aqui, Pacheco. Doar sangue é um gesto de amor e generosidade. Neste junho vermelho, alusivo à doação de sangue, colabore com o Hemocentro, o órgão do Estado que atende 40 hospitais da capital e do interior. Saiba como participar da campanha no site hemocentro.rs.gov.br. A mensagem do CREMERS, ações efetivas pela saúde. França, Itália, Argentina ou Portugal, nós estamos falando de vinhos, não de Copa do Mundo, não de Mundial. Importa os mais emblemáticos rótulos de cada país a Vinhos do Mundo, para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender nós, vocês, e passe assim numa loja da Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, onde já encontrei várias vezes ao César Pacheco, 1135, e na Lípio César, 203. Cooperado Unicred, a atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil.
E além de todas estas vantagens, ao autorizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Sim, incrível, você vai a Gramado, vai ao Vale dos Vinhedos. Acesse unicred.com.br/CentralRS e coopere com a gente. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. E vamos agora ao quadro de saúde, com a médica da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Aliás, o Gilberto é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, e tem essa equipe fantástica. Entre elas está a doutora Raquel Campani. Fale, doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. O debate continua aqui, no intervalo aqui. Obrigado, doutora Raquel. O que é o Pacheco? Tu está inquieto aí? Eu estou inquieto há tempo e o doutor Hort ali quase tira o meu assunto. Quando o nosso candidato, o deputado Reins, fala em hidrovias, eu lembrei que o Paraguai, nos anos 80, eu fazia várias operações ali na fronteira de São Paulo, fronteira com o Paraguai, onde passava o maior contrabando de soja, Operação Açúcar, e Operação IBC do café. Isso ia para o Paraguai de uma forma estranha e voltava para usar o caminho para o Porto de Paranaguá. Logicamente, não pagava imposto no Brasil. Os plantadores de soja, café, mandavam para o Paraguai e voltava sem imposto e saía pelo Porto de Paranaguá. Hoje, com as hidrovias, esse governo aí de alguns anos para cá, desenvolveu. Hoje, o país que tem as melhores hidrovias da América do Sul é o Paraguai. Toda a soja hoje, que os brasiguais foram para lá e estão plantando, sai via rio. Eu fui muitas vezes com o Grêmio no Paraguai olha, o que eles trabalham com aqueles rios deles lá, hoje já sai via Uruguai, via Argentina. Uso muito pouco essa relação aqui. Usavam na época que era contrabandeado. Então, eu acho que uma das grandes soluções é desenvolver a hidrovia aqui. Eu era menino, a gente ia para São Jerônimo de vapor, ia para Triunfo, Rio Grande. Tinha um navio do Uruguai aqui que vinha, o Orientalis 33, vinha com turismo para cá. Era desenvolvido, nós temos os portos para fazer isso, nós temos calado para fazer isso, é só desenvolver, já que isso aí eu acho que é o famoso ovo de Colombo, é uma coisa que nós temos. E as ferrovias também, né? Você vai em qualquer lugar no interior, você vê pequenas estações que foram demolidas, que não tem mais, que pararam com isso. Tem uma pergunta apimentadinha aqui para o deputado Reins. Aqui, boa noite, deputado. O senhor votou a favor da CPI da Lava Jato que visa enterrar a operação. Pergunta ao deputado, por que motivo o senhor fez isso? Tem culpa no cartório, a Ana de Pelotas? Não, vamos explicar aqui. Não, é até importante que o senhor explique. Ok, não votei, não houve votação. Não. Porque, em primeiro lugar, você não votou para enterrar. Não houve votação. Nós assinamos uma CPI e no cabeçalho da Folha, que o líder do meu partido, Arthur Lira, me pediu, constava que era para investigar um escritório de advocacia que foi denunciado, literalmente, pelo jornal Estado de São Paulo, 6 ou 7 anos, o doutor lá cobrando pedágio de doleiros e outros mais, para que o seu nome não aparecesse nessas operações da verdade. Ele dava garantia. Ganhou alguns milhões de dólares desses que ele estava achacando. O que nós queríamos é investigar esse escritório de advocacia. Por isso eu assinei e tantos, quase 200 deputados assinaram. Quando nós vimos que no corpo do processo, né, tinha um outro interesse, fundamentalmente, logo o deputado Jerônimo, eu e tantos outros, nós trabalhamos para retirar a assinatura. Isso foi feito na segunda-feira. Como diria o nosso ex-prefeito de Canoas,
Tem linguiça embaixo desse pirão. Claro. Então, o que nós Tinha fizemos? linguiça, né? Ok, tiramos a assinatura, já protocolamos o documento e o presidente da Câmara, ele já se comprometeu conosco de fazer, né, a CPI apenas pela ementa, que é o fato determinado, que nós queremos, aí não tem problema nenhum. Olha aqui, agora, inclusive a Tânia de Bagé está dizendo aqui, eu gostaria de uma explicação sobre a assinatura da CPI da Lava Jato. Sempre votei nele, mas o meu próximo voto para ele depende da resposta que ele der. Não, a resposta essa aí foi clara, foi bem claro, sem problema nenhum. Fomos enganados e retiramos. Desculpe, o Ricardo tinha pedido a palavra aí, mas nós tínhamos encaminhado. Não foi enganado sozinho. Isso que é importante. Tem 82 desses parlamentares que já retiraram, pediram para retirar. Nós entramos com o pedido requerimento e já foi protocolado na Câmara. 82 deputados do Rio Grande do Sul e de todo o país que foram da mesma forma do que eu, enganados, vários partidos. Olha, que diga ao Cassiá que o que aumentou naquele nível que ele falou foi CMS em energia, telefonia e combustíveis. Exatamente. De 25 para 30 termina agora o final do ano. Vai ser outro problema que a Assembleia terá aqui. E de 17 para 18. Oxalá não seja renovado. Embora a gente saiba que não tenha uma dificuldade, mas esse é o ponto, né? Se comparar, até esses dias fiz uma comparação no governo do Rigoto, que fez um ajuste fiscal com aumento de ICMS e foi deficitário nos 4 anos. E o governo da Ieda, que não conseguiu aumentar o ICMS, tentou, mas não conseguiu, foi superavitário em 3 e quase na linha d'água no 4º ano. Quer dizer, dá para fazer ajuste fiscal na coluna da despesa, sem aumentar imposto. E é nessa discussão que nós essa foi aquela votação, Paulo César, sinistra na Assembleia, 27 a 26, onde um deputado que já foi cassado deu 27º voto. Que barbaridade. Olha aqui. Mania de dizer que a culpa é dos inativos da Brigada Militar e dos funcionários públicos aposentados. O que fizeram com a minha contribuição ao longo desses anos? Dizem que IP e Estado me come metade do que ganho. Isso é incompetência generalizada pelos gestores, porque não enxugam de cima para baixo quanto custa o judiciário, legislativo, elite do executivo. Paulo Roberto de Torres. Primeiro, ninguém diz que a culpa é dos aposentados. Ninguém diz isso. A culpa é do aposentado. O aposentado trabalhou, fez a contribuição e se aposentou dentro do modelo legal. A culpa é do modelo. O que fizeram com o seu dinheiro? Usaram para pagar outra pessoa enquanto a senhora estava trabalhando. É uma senhora, né? Não. É um senhor. É um senhor. É o Paulo Roberto de Torres. Enquanto o senhor Paulo Roberto estava trabalhando, a contribuição dele foi para pagar alguém que já estava aposentado. E esse dinheiro não existe mais, já foi usado. É o chamado sistema de repartição e não de capitalização. Isso foi sendo corrigido ao longo do tempo e agora o que nós temos é um saldo a pagar das pessoas que já estão no regime de capitalização, a contribuição já está indo para lá e o governo tira a aposentadoria precoce que é o problema, que é legal, mas não é outro modelo, é outro absurdo. A lei está errada. Uma professora que se aposenta com 20 ou 25 anos de trabalho, se ingressar com 20 anos no serviço público, com 45 anos. A matemática é uma ciência exata. Essa conta nunca vai fechar da forma como foi feita a legislação lá atrás. Claro que não. Né? A culpa é da lei do modelo, não das pessoas. Ninguém é ilegal. Nenhuma das pessoas é legal exercer o direito. Se fosse coronel da brigada e me fosse proporcionado me aposentar aos 48, 50 anos, me aposentou. Se eu fosse delegado da Polícia Federal, como é o Pacheco, que está aposentado há quantos anos, Pacheco? Não me lembro. Eu também me aposentaria. A culpa, Paulo Sérgio, é de quem fez o modelo. Exatamente. E de quem não deixa reformar o modelo. De quem é contra a reforma da Previdência. Em Porto Alegre, no Estado e na União, esses é que vão ter a culpa quando quebrar a aposentadoria e ninguém receber mais. Aqui uma vez a pergunta, o governador Colares, que participava do programa, participou anos comigo aqui, um dia veio uma pergunta para ele, Pacheco, diz, como é que o governador fala das 4 aposentadorias? Aí diz ele assim, tu tá com ciúmes do Negrão aqui, ó. Eu não tenho 4 aposentadorias, eu tenho 5. Tu tá com ciúmes? Com inveja do Aliás, foi falado na deputada Ana Ortiz aqui que fez o projeto de lei que extinguiu a pensão dos ex-governadores. Né? Também é um absurdo. O governador tem pensão vitalícia. Agora encerrado. Desculpa, o que o candidato Reis vai fazer com os aposentados, pré-candidato Reis, né, na realidade, que contribuíram para o IP por mais de 40 anos e hoje são taxados de pendurados e culpados da crise financeira do Estado? A Carmen de Osório está perguntando. Carmen, de novo, a segunda pergunta de Osório. Tem que manter, tem que pagar.
esses 211 mil, eu não estou criticando, é uma realidade, eu só externalizei para que o telespectador tenha noção da realidade do Rio Grande do Sul. O pessoal que está nativo e o pessoal que está aposentado. Se eles pagarem, eles têm o direito. Não podemos tirar o direito deles. Nós temos que corrigir essas distorções, como disse o Ricardo aqui. Futuramente já tem ações do governador Tarso Genro, tem ações do governador Sartori, e nós vamos ter que continuar fazendo isso. Aqui é uma parte, aposentado. Agora, temos que reduzir as despesas e procurar aumentar a receita do Estado, incentivar para que investidor venha para cá. E não deixar as empresas irem embora para o Paraguai, para Santa Catarina, para o Nordeste. Nós temos que ser proativos. Nós falamos aqui em tributário, imposto é uma situação, e a questão ambiental é um outro problema seríssimo aqui no Estado. Tudo dificulta, tudo. Você, para tirar uma licença, o Estado é importador de energia. Nós precisamos de energia para gerar desenvolvimento. Para tirar uma licença de uma usina eólica aqui em Palmares, 7 anos. Como é que um investidor vai esperar 7 anos para conseguir uma licença ambiental? Imagina isso. É um problema seríssimo essa questão. Mas outro dia teve um empresário que se instalou lá em Cachoeira, na nossa terra, e o empresário ganhou a licença para instalar em Cachoeira depois de 3 anos. Aí propuseram para ele, vamos fazer uma festa no palácio para comemorar. Festa, eu esperei 3 anos, isso é uma vergonha. Vamos assinar em ambiente fechado, completamente fechado. É isso aí. A vanguarda do atraso é um problema. E ela não está só no PT, não, ela está por todos os cantos. Esse é o problema. E infiltrada na máquina pública. Qual é a solução para isso? Então, 7 anos não pode. Não pode. Pelo amor de Deus. Fala isso nos Estados Unidos, eu vou achar que está brincando. Não, mas não é só nos Estados Unidos. Santa Catarina, 3, 4 meses, 5 meses. Vai na Bahia, 6, 7 meses. Na Previdência, como é fácil da pessoa entender que o IP dá prejuízo. Nós temos 150 números redondos funcionários totais na ativa e 211 aposentados. Não tem como... Não paga conta. Não tem como, não precisa nem fazer conta. Né? Então, na verdade, o modelo está errado. Quem está aposentado não tem culpa disso. Claro que não. Mas a legislação tem que ir se ajustando, até porque a idade média das pessoas aumentou muito. Né? Antigamente as pessoas viviam 50 anos, foi subindo 60, 70. Hoje está em 75 anos de idade, a idade média. 78. 78 a idade média. Então, se aposentava antigamente com 45, 48 anos, é impossível, não fecha, essa matemática não fecha. Olha, então, aí é fácil para a pessoa entender. Vocês falaram aí da massa de aposentados ser um dos problemas. Não poderiam falar na solução, se é esta a causa do endividamento? Qual a mágica que eles propõem, se não podem subir com as pessoas? Não tem como, então, resolver de outra forma o problema? O Alexandre está perguntando, mas vamos deixar para o ponto final. Com GIMO e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos GIMO. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Hoje eu me lembrei do Cassiá, quando se colocou em prantos, que ninguém viu uma lágrima, né? Porque o pranto chorado embaixo das mãos, terra. Mas eu vi o Cassiá chorar no Joaquinzão lá em Cachoeira, quando São Borja perdeu, o Inter de São Borja perdeu para o Cachoeira, ele sentou no gramado e chorou, mas chorou. Não estava tapando o rosto, enterrando. Aquilo ali foi um choro falcatrua do Neymar. É muito chorão. Seu ponto final, Cassiá. O Paulo Cé me acompanha há anos. Claro que acompanha. Minha parte... Eu era guri lá em Cachoeira, já tinha. A minha mãe dizia, cresce meu filho para ser igual ao Cassiá. Nunca consegui. Eu quero aproveitar aproveitar a Copa do Mundo, Paulo Cé, que as crianças trocam figurinhas, se entusiasmam pelo esporte. Uma mensagem aqui para o nosso governador, se Deus quiser. É o esporte nas escolas. Eu sou oriundo das Olimpíadas Estadual da Educação, das escolas. Quando eu fui deputado, eu fiz uma comissão especial, onde provava de que mais de 3.000 escolas, apenas 1.000 e pouca tinham uma quadra ou um campinho dentro da escola. Por que nós estamos assim, Luiz Carlos? E complemento, a Fundergs, a qual eu fui presidente, depois ela foi extinta, ela recebe ainda, até hoje, a secretaria agora recebe, da Lei Pelé, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Todos os governos levavam para o Caixa Único e não devolviam para o esporte. Então esse é um erro crucial, ou seja, não estimula o esporte nas escolas, não incentiva nos clubes, não incentiva na sociedade, e nós precisamos que essa gurizada aí pratique esporte. Eu devo tudo ao esporte. Vim lá de baixo, mas a escola me deu o fundamental, me deu aquela orientação. E automaticamente o esporte não tem
como a gente prever, mas tem como a gente acreditar. Se não der para um grande craque, será um cidadão, meu amigo aí que tem filho, minha amiga que tem filho, será um cidadão para a escola da vida. Eu acho que o Cassiá é um exemplo, né? Eu conheço o Cassiá há muitos anos, desde o tempo do cabelo Beck Power, quando ele foi zagueiro do Grêmio, e campeão, depois foi treinador do Grêmio também. O Cassiá, eu tenho orgulho de dizer que sou amigo dele, pois eu acho que é um político, assim, de vereador, deputado, secretário, presidiu algumas instituições. Candidato a vice-governador. E candidato, poxa, que bom. Eu fico feliz, porque é uma pessoa que merece todo o respeito, que realmente quem vive do esporte, quem sai do esporte, tem uma outra cabeça. Às vezes tem alguns que saem para outro lado, mas o Cassiá é assim, aquele projeto que deu certo. É uma pessoa que a gente se encontra muito em vários lugares, na Câmara, em algumas festividades, aqui, no Pampa Debate sempre, e eu tenho orgulho de ver, e o pensamento dele coaduna com o meu também, e se... Já sei onde tem o meu voto aqui, né? Se o Cassiá sendo vice e o Reis... Não. Eu tô dizendo, ele foi vice, também vice, né? Também foi vice. Ele foi candidato a vice quando a Amélia lembra. Eu sei, mas eu não entendo muito de política, essa coligação. Eu ia perguntar pro Hort, não tem o rumo da tua família em Montenegro? Ah, tá bom. A minha origem é de lá. O Silon Hort, pessoal do esporte. O Silon jogava muito bem voleibol, era uma turma... O esporte de Montenegro era muito bom com essa turma. Vamos ao ponto final do Ricardo Gomes. Antes, eu tenho que dizer, o Cassiá sempre reconheceu, disse que tu foi um pai para ele quando ele veio para o Grêmio. Ele sempre disse isso aqui no programa, inclusive. Paulo Sérgio. Olha aqui, Ricardo, só o seguinte, a população está cada vez mais massacrada com a carga tributária, onde a maior parte é para pagar os salários e o inchaço com alto número de componentes. Isso não é de agora. O governo em algum momento pensou nisso? Se pensou, por que, através das bancadas de vocês, não propôs redução do número de cargos políticos para manter e ajudar a população, pois assim poderia ser investido em outros setores essenciais? Karen Lopes, agora é uma mulher lá de TAPS, agora de TAPS. Que tem toda a razão. Seu ponto final. Toda a razão. Paulo Sérgio, perguntaste ou disseste ao nosso candidato, pré-candidato ao governador, Reis, que para fazer o que está dizendo vai precisar ter maioria na Assembleia. Eu tenho esperança que se consiga, porque como saiu dessa mesa aqui, Tu és pré-candidato também? Eu sou pré-candidato a deputado estadual. E como diz a telespectadora, as pessoas cansaram de uma carga tributária gigantesca. E acho que esse momento político, embora tão complicado, talvez este consenso e essa intenção leve as pessoas para a urna para fazer a maioria que vai se precisar fazer para que as transformações possam acontecer. Eu tenho esperança nisso, de que essa eleição, embora a gente não confie nas urnas, embora não confie na política, que as pessoas se envolvam e façam a diferença. Porque dentro de casa ninguém vai resolver os problemas da coletividade, que precisam de uma participação política. Acredito que desta vez nós temos um consenso se formando e que a carga tributária é um freio no crescimento do Estado do Rio Grande do Sul e que isso vai levar as pessoas a fazer a maioria que se precisará na Assembleia para fazer a diferença. Irineu Hort, seu ponto final. Eu acho que agradecer a oportunidade de estar aqui e começar a expor essas ideias todas. O Rio Grande, na verdade, precisa de uma nova gestão, de uma gestão diferente, com alguém com integridade, com seriedade, honestidade, né, e com pulso firme para tomar as decisões que o Estado precisa tomar. E com urgência. Tem reversão? Tem. Acredito no Estado? Acredito. O Estado tem saída? Tem. Mas tem que ter pulso firme e tomar algumas decisões, e para isso precisamos, de fato, do apoiamento da Assembleia Legislativa. Então, o povo, a população tem que saber que é importante a eleição também dos parlamentares para dar sustentação à mudança que o Rio Grande precisa, e o nosso futuro comandante está aqui. Lá de Ijuí, sou o Ilan Carnelucci, de Juí, represento os jovens progressistas do município. Em conjunto com as juventudes do Nordeste Missões, sabemos do compromisso do pré-candidato Reis com o enxugamento da máquina pública, geração de emprego e modernização do Estado, além de trazer pautas que incentivem a criação de startup e a valorização do jovem no mercado de trabalho. Esta é a mensagem ao deputado Luiz Carlos Reis. A startup é o que está nos mostrando o que está fazendo a PUC aqui. O exemplo da PUC, Tecnopuc,
e o que tem lá, Ricardo, também na Tecnosinos, esse é um exemplo que a gente quer transportar para todas as universidades, seja de Ijuí, seja de Passo Fundo, seja de Caxias, Pelotas, Santa Maria, enfim, aonde tivermos em Porto Alegre, as grandes universidades públicas ou privadas, para a gente poder estimular essa juventude. E o que nós lamentamos, quando a gente vê uma pesquisa agora, recentemente na Folha de São Paulo, 62% dos jovens querendo ir embora do Brasil. Tem que se criar oportunidades e aqui, essas startups que estão hoje aqui na Tecnopuc, na Tecnosinos, é um exemplo que nós podemos transportar para todo o Rio Grande do Sul. Olha o que diz aqui o Júlio de Gravataí. Boa noite, Paulo Sérgio. Ontem tu disseste que era um horror o que o governo Trump estava fazendo, separando famílias. E ontem assisti um programa da TV Brasil com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Tá, ele botou Ponde em minúsculo, P em minúsculo. Pondé, então. Eu entendi quase como onde. Dizia como as pessoas que dizem que este país é horrível, mas querem ir para lá. Querem ir para lá, claro. Agora, isso não invalida o que ele está fazendo de errado. Tanto é que a esposa dele, como é o nome dela, tu que é fã dele? A Melânia. A Melânia foi lá se solidarizar e visitar as crianças. Mas tem um contexto. E diz que não concorda com isso. Então é ela que está dizendo, não sou eu. Tu queres puxar a discussão do Trump, que nós discutimos a última vez que eu estive aqui a semana passada. Eu vou falar em futebol no meu ponto final depois. Não, mas já passou o teu ponto final? Já passou por todos? Não, já passou por todos. Tu falou, passou do KCA para ti. Então tá. Eu quero fazer o meu ponto final, falar por isso, sobre futebol. Não. Já passou o teu ponto final. Okay. Vamos abrir uma sessão para ele? Vamos abrir. Tá, 30 segundos. 30 segundos. Não poderia deixar de falar em futebol, né? Todo mundo faz aquele joguinho de loterias aí, dos bookmakers, né? De bolão das empresas, amigos. Ontem, com aquele resultado da Argentina, quebrou quase todos os bolões, né? E hoje, até os 90, perto dos 90 minutos, ia quebrar todo com aquele empate do Brasil, né? O Brasil conseguiu, aos últimos minutos, um resultado que foi bom, mas não descreve o que foi o jogo em si. E eu queria deixar um abraço aqui, ó, pessoas que estão assistindo, o Dagoberto, meu colega da Polícia Federal, e de Alegrete, a dona Isabel e o seu filho Evaristo Japur estão assistindo o nosso programa, como sempre, né? E tem uma grande audiência lá em Alegrete. Tu fica me devendo um ponto final, tá? Outra vez vou te caçar. Deputado Reis, mais uma pergunta sobre CPI da Lava Jato. Ele não votou em CPI da Lava Jato, já disse aqui. Não foi votar, não. Não, só para repetir, para as pessoas entenderem, porque senão não entende. O Rogério Bertoli, aqui de Porto Alegre. Bertoli, assinamos a CPI e já retificamos, quer dizer, nós não retificamos, a minha assinatura foi feita e o presidente da Câmara tem um compromisso de fazer o que nós assinamos, a ementa, que é para investigar um escritório de advocacia que estava vendendo sentenças. Isso nós somos contra, seguramente você e a sociedade gaúcha. A CPI não houve ainda. A CPI não houve, não é para enterrar. E não é contra a Lava Jato. Não é contra a Lava Jato. Nós retificamos, fizemos o presidente da Câmara retificar. Se ele não retirar o que nós concordamos, nós vamos entrar na justiça. Perfeito. Contra Deixa claro, Maria Helena Avelini está perguntando na mesma linha de raciocínio. Bem claro. As pessoas fixaram nisso quando já está esclarecido, não precisa mais esclarecer. Para mim isso é fato passado, todo mundo tem direito. O Lazier mesmo aqui, teve aqui quando assinou porque olhou quem estava encabeçando o negócio e disse, pô, isso aqui deve ser correto. E, no entanto, né, no meio tinha embutido a falcatrua. Claro. Os partidos são constituídos por pessoas, não o contrário. Logo, as escolhas de pessoas honestas e competentes é a missão essencial. Depuração da política passa por atitudes sérias das pessoas. Jorge Lisboa, Goeuser de Erechim. E cada vez mais se vota em pessoas e cada vez se vota menos em partidos. Eu acho que tem muito pouca gente que, partidário, né, vai lá e vota, tem que ser do partido tal. Tá? Com 34, 35 partidos, nem dá para entender a diferença. Tem gente ruim, tem gente boa em todos os partidos, tem que saber escolher. Olha, vocês estão de parabéns aqui, 402 WhatsApps entraram aqui, né? Então, isso é resultado da presença dos senhores. Muito obrigado, Cássia Carlos, pela presença. Um abraço a todos. Bom final de semana. O César continua sendo o teu ídolo, né? Desde aquela época. Um grande dirigente do Grêmio Futebol Porto Alegre. É verdade. Obrigado, César Pacheco. Eu que agradeço, Paulo Sérgio, o teu convite aqui, não ter brigado comigo hoje. Eu tenho até um presente que eu trouxe para ele para os Estados Unidos, não dei ainda. Não brigou comigo por causa do Trump, que ficou 3 vezes de lá em casa e não vai. Sempre tem uma justificativa no que eu vou fazer. Mas quando ele for, ele vai ganhar. Obrigado, Ricardo Gomes. E parabéns também por ter deixado a secretaria, por contrariar os seus pensamentos, os seus ideais políticos.
Isso aí não é qualquer um. Tem gente que se apega ao poder e não larga, né, em benefício desse mesmo fator que acaba degradando as pessoas, que é o poder. Obrigado, Nunca Paulo. fosse apegado ao poder e foi o primeiro a enxergar isso e te afastar da prefeitura. Parabéns. Obrigado pelo convite para estar aqui, dividir essa mesa com essas grandes figuras e sair da secretaria por causa do aumento do IPTU. Sempre disse que era contra o aumento de imposto, disse aqui no programa, inclusive. Vou votar contra, sair da secretaria para voltar para a Câmara, cumprir o meu compromisso com os eleitores. Imagina, Paulo, contra o aumento de imposto. 4 vereadores do nosso partido, vice-prefeito, 3 vão votar contra. Quer mais? Irineu Hort, aproveitando, mandando um abraço lá para o nosso Ney Mânica, né, deputado Luiz Carlos Reis. Um abração, Ney Mânica, que está nos assistindo lá. Aniversariando hoje, procurador José Pedro Machado Koenek, uma grande figura, o Koenek. Tem um que já morreu aqui, nem vou ler. Bom, nem vou dizer aqui. Paulo Olímpio Gomes de Souza, nosso ex-procurador-geral aqui do Estado. Grande Paulo Olímpio, bela figura, um amigo da gente, e participante do Pampa Debates aqui. O Roberto Renck, de aniversário. O André Araújo, nosso colega aqui da Rádio Caiçara. E tantos outros aniversariantes aqui. Então, um abraço a todos aí. E o Sul continua publicando as fotos dos aniversariantes. O Brasil ainda não está classificado, a situação do Brasil é perigosa, muito perigosa. Ficou perigosa. Passagem. Se perder, está fora. Se perder, está fora, claro. E se empatar, ainda pode estar fora. É muito delicada a situação do Brasil. É pior ainda, mas tem chances ainda também. Sim. A Alemanha perdeu, tem que ganhar. A forca ainda não apertou bem, mas está quase apertando. Obrigado, então. Tenha sucesso e continue essa trajetória e continue prestigiando o programa até dia... Até que dia pode vir aqui? Até final de julho. Final de julho. Ok. Certo. Prazer e obrigado. Vamos continuar contando com a sua presença aí. Obrigado. Nós retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Boa Noite. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Bom fim de semana a todos. Até segunda. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.